pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. Eu sempre tô ligada nos comentários aqui do canal e eu recebi uma sugestão de vídeo muito interessante da Samira Jardim. Deixa eu ler o comentário dela pra vocês. Amo seus vídeos, até porque sempre tenta mostrar a verdade por trás do K-pop. Se tiver uma oportunidade, gostaria que falasse um pouco da relação entre o EWA e o BTS / Blackpink. Por exemplo, a forma como eles, entre aspas, americanizam o padrão de música para poder ter chance lá, o descaso nas premiações e o preconceito. Resumindo, a forma como o EWA trata o K-pop impondo de forma sutil o seu estilo. Não sei se deu para entender, kkkk, mas é uma sugestão / opinião. Eu adorei o comentário, adorei a sugestão, beijo pra ti, Samira. E, bem, vamos à resposta, que é muito simples. Xenofobia. O EWA é um dos países mais xenofóbicos e a indústria de lá não poderia ser diferente. Por serem um país de primeiro mundo, alguns estadunidenses acham que o restante do mundo é que precisa se render e se adequar ao padrão deles. Por exemplo, nós brasileiros ainda em 2021 não temos conteúdos de K-pop legendados em português. A maior parte do conteúdo a gente só tem acesso quando um terceiro resolve legendar. A gente literalmente se vira e se virou durante todos esses anos. E nunca reclamamos, eu pelo menos nunca vi ninguém reclamando. Mas aí quando sai algo sem legendas em inglês, minha Nossa Senhora, o povo do EWA enlouquece, é um show de comentários dizendo ser um absurdo. Como assim não tem legendas em inglês? Isso é um disparate. E eu até entendo que o inglês é a língua universal, inclusive é por isso que as empresas sempre incluem palavras em inglês nas músicas, mas não significa que seja algo superior, como alguns falam. Há anos, as empresas de K-pop tentam emplacar no mercado norte-americano de música, outros grupos já tiveram esse feito, mas vejam bem, existe sempre uma americanização em torno dos grupos. Seja fazendo metade ou mais da música em inglês, seja o estilo. É como se o EWA dissesse, ok, a gente te aceita, mas você tem que ser exatamente do jeito que a gente quer. Todo mundo sabe que o BTS é o maior ato dessa geração e mesmo assim se recusam a dar um Grammy para eles. Não desmerecendo os demais vencedores, mas os garotos têm o vídeo mais assistido do YouTube, campanha com um monte de marcas famosas, um monte de produtos, bateram uma penca de recordes e mesmo assim nunca parece ser o suficiente. Eles sempre são subestimados e inferiorizados. Vários cantores já falaram sobre o Grammy ser uma fraude, que o BTS merecia sim ganhar, mas por alguma razão eles nunca ganham. E nunca irão ganhar, sabem por quê, galera? Só porque são coreanos. O K-pop quase sempre foi visto como algo a ser ridicularizado, ninguém levava a sério, mas aí, de repente, os grupos começaram a performar em programas norte-americanos, começaram a tocar nas rádios, entrar nas principais paradas musicais e então, opa, agora eu tenho que levar isso a sério, olha onde eles estão. A mesma coisa com Blackpink, vários veículos dizendo que elas são o maior grupo feminino da geração, elas também bateram muitos recordes, mas parece que não importa onde os grupos consigam chegar. Sempre vai ter gente desmerecendo apenas por sua origem. A propósito, vocês lembram daquela treta da Katy Perry com o BTS, que ela fez uma piada sobre o público deles serem maioria crianças? Pois é, e olha que paradoxo, uma cantora com uma estética infantil fazendo piada com um grupo de K-pop. Sem falar em como os veículos falam sobre os grupos em suas chamadas. Quase sempre costuma ser assim, abre aspas, o grupo Teen, fecha aspas, dando a entender que o grupo é voltado para um público mais jovem. E isso, ao meu ver, se relaciona com o fato de muitas pessoas não levarem a sério aqui no Ocidente porque julgam o K-pop como sendo algo de criança, infantil, bobo demais. Isso também se dá pelo fato da fabricação. Quanto mais fabricado um grupo é, menos interesse a mídia norte-americana tem.
A mídia norte-americana adora aquele conceito de músicos que escrevem as próprias músicas, que produzem a própria carreira, etc. E fabricado é uma coisa que a gente sabe que o BTS nunca foi, né? Eles sempre se promoveram por escreverem e comporem as próprias músicas e terem mais liberdade que os outros grupos de K-pop. E vocês também não acham curioso que de todos os grupos que existem no K-pop, apenas BTS e Blackpink chamaram a atenção do ZEWA? Justamente os dois grupos mais americanizados do K-pop? O ZEWA não tem interesse genuíno no K-pop, para eles é como se fosse uma modinha que logo vai passar. Isso só vai mudar no momento que as gravadoras coreanas deixarem de hipervalorizar o ZEWA, o que eu acho muito difícil, pois, como eu disse, muitos grupos só são devidamente reconhecidos quando o ZEWA os reconhecem. A verdade é que a indústria do ZEWA não leva o K-pop a sério. Eles admitiram o BTS e o Blackpink porque são ali os mais famosinhos, e ignorá-los seria prejuízo. É por isso que agora os dois grupos aparecem em tudo quanto é programa e todo mundo chama eles para aparecer não sei aonde, porque sabem da audiência que esses dois grupos conseguem fazer. E convenhamos que a audiência é algo que a mídia precisa ir muito, principalmente o Grammy, né? Foi-se a época em que todos paravam para acompanhar. E mesmo assim, mesmo que eles queiram essa audiência, tudo precisa ser ajustado. Eu sei que o K-pop tem a sua vertente americana, não é à toa que todo grupo tem rappers, mas reparem como tudo fica, entre aspas, mais liberal quando os grupos focam em promover no ZEWA. As entrevistas são mais pessoais, mais humanizadas, não são aqueles programas de variedades coreanos que não fazem uma pergunta decente, que só focam em bobagens. As parcerias também são mais aceitas, grupos de K-pop não fazem parceria entre si, mas no ZEWA essa regra não existe. Mais um detalhe é que os grupos começam a ter personalidade. Eu só não entendo por que tem essa exigência do país, porque, por exemplo, o BTS é o maior grupo dessa geração. Ele não poderia impor a sua cultura ao invés do contrário? E sabem por que isso acontece? Porque o ZEWA sabe que não são eles que precisam do BTS, é o BTS que precisa deles. Então não importa o quão famosos, o quão populares os grupos de K-pop sejam, eles sempre vão tentar se adequar ao máximo possível para poder entrar na indústria norte-americana. Mas essa é apenas a minha opinião pessoal. Agora eu quero saber a de vocês, deixem ali nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo, kisses e let it go!